imaginas nosso mestre ainda numa cruz? Esqueça, isso é passado, pois o Cristo é sempre luz, pois o Cristo é sempre luz. Cristo vivo, esperança, Cristo vivo é amor. Encontramos Cristo vivo na alegria e na dor, numa flor, numa montanha, na criança, em seu olhar. Encontramos Cristo vivo nas estrelas, no luar. Se imaginas nosso mestre ainda numa cruz, esqueça, isso é passado, pois o Cristo é sempre luz, pois o Cristo é sempre luz. Cristo vivo, esperança, Cristo vivo é amor. Encontramos Cristo vivo na alegria e na dor, numa flor, numa montanha, na criança, em seu olhar. Encontramos Cristo vivo nas estrelas, no luar. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra, onde for. Em tudo que me acontece encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra, onde for. Em tudo que me acontece encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Oh Ismael, oh Ismael, As luminosas pegadas do Cordeiro. és o grande timoneiro
de um barco chamado Brasil. O Brasil, grande esperança, Bênção da fraternidade. erga bem alta essa bandeira, Deus, Cristo e caridade. Erga bem alta essa bandeira, Deus, Cristo e caridade. Oh Ismael, oh Ismael, Luminosas pegadas do Cordeiro. és o grande timoneiro de um barco chamado Brasil. Oh Brasil, grande esperança, Bênção da fraternidade. erga bem alta essa bandeira, Deus, Cristo e caridade. Erga bem alta essa bandeira, Deus, Cristo e caridade. Oh Ismael, oh Ismael. Quando o dia amanhece, o sol se abre, ilumina a natureza, vibrando alegria no coração da humanidade. Quando o dia toca o coração, nos unimos aos irmãos, nos aproximamos de Jesus, num só clima de união. Quando o dia desperta nossa mente para o amor e a caridade, quando o dia irradia a evolução, nos educando para a vida, quando o dia toca o coração, nos unimos aos irmãos, nos aproximamos de Jesus, num só clima de união. Quando o dia toca o coração, nos unimos aos irmãos, nos aproximamos de Jesus, num só clima de união. Num só clima de união. Num só clima de união. Belo pra mim é criança brincar, é ouvir mil canções numa concha de mar, é chuva caindo, é campo em flor, e acima de tudo é o amor, é o amor, é o amor.
imaginas nosso mestre ainda numa cruz? Esqueça, isso é passado, pois o Cristo é sempre luz. Pois o Cristo é sempre luz. Cristo vivo, esperança. Cristo vivo é amor. Encontramos Cristo vivo na alegria e na dor, numa flor, numa montanha, na criança em seu olhar. Encontramos Cristo vivo nas estrelas, no luar. Se imaginas nosso mestre ainda numa cruz, esqueça, isso é passado, pois o Cristo é sempre luz. Pois o Cristo é sempre luz. Cristo vivo, esperança. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma terça-feira. Espero que todos estejam bem, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho do Evangelho, continuar falando um pouquinho do Evangelho, né, de Jesus. Então, sejam bem-vindos, né? Muito bom a gente estar aqui conversando com vocês. E só lembrando, né, deixar um recadinho aí para vocês, que nossas atividades, nossa instituição, elas retornam dia 5 de janeiro, né, lá na Associação A Caminho da Luz, mas nossas atividades aqui na internet também não vão parar. Então, como se diz, vamos fazer o trabalho em conjunto, né, tanto aqui na internet quanto lá na associação. Para aqueles que querem ficar mais próximo da gente, né, então a partir de janeiro nós vamos voltar nossas atividades, e para aqueles que não puderam participar com a gente de outra forma, continue aqui com a gente, tá bom, pessoal? Obrigado aí pela presença de todos vocês. Vamos fazer nossa prece para nós iniciarmos nosso estudo de hoje. Vamos fechar nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus e agradecer a oportunidade de podermos estarmos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome. Que nesse instante o Senhor possa estar adentrando em nossas casas, abençoando a cada um dos aqui que estão aqui nesse instante conectado conosco, assistindo essas palestras, que possamos aprender um pouco mais dos Teus ensinamentos, dos Teus desígnios, e tudo aquilo que aprendemos no dia de hoje, nós possamos levar para nossas vidas, para nossos familiares e onde quer que estejamos. Pai querido, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, e que o Senhor sempre esteja conosco, nos auxiliando e nos protegendo para que nada de mal nos aconteça. Que tenhamos uma boa palestra, com muita serenidade e paz. Graças te damos e que assim seja. Bom, vamos lá, pessoal, iniciar a nossa palestra. Hoje nós vamos falar sobre a beneficência, né? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, itens de 11 a 14. Então, vamos falar um pouquinho sobre a beneficência, que muitas vezes as pessoas confundem, né? Como praticar a beneficência, confunde um pouco se está praticando ou não a beneficência. Então, hoje a gente vai tirar algumas dúvidas em relação a isso aí, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Iniciamos com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, né? Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Isso está escrito nas Instruções dos Espíritos, né? Dos itens 11 a 14, e o que a gente considera isso como beneficência. Então, quando a gente vai praticar qualquer ato de caridade ou qualquer situação nesse sentido, Jesus já nos traz isso há 2000 anos, né? Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Por quê? Porque aqueles que muitas vezes praticam a caridade ou praticam a beneficência, a partir do momento que sai espalhando para todo mundo o que ele está fazendo, aquilo ali nada mais é do que o orgulho que acaba por constrangir essa situação da beneficência ou da caridade. E aí, o que acontece? A pessoa que pratica dessa forma, aqui mesmo na Terra, ela já recebeu a sua recompensa. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes
essa situação da gente praticar ou a caridade, né, praticar a beneficência e sair aos quatro cantos berrando isso para o mundo, nós temos que tomar cuidado porque aquilo que a gente pratica e aquilo que a gente expõe, muitas vezes a gente recebe aquilo, né, já em vida mesmo. E aí, em que forma que isso vem? Isso apenas vem numa forma das pessoas olharem para você com outros olhos, achando que você é beneficente, é caridoso, mas no fundo, aquilo nada mais é do que o orgulho sendo exaltado. E quando nosso orgulho ele é exaltado, o orgulho nada mais é do que o contrário da caridade. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com essas atitudes nossas. E é por isso que Jesus nos trouxe, né? Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Porque toda vez que nós fazemos alguma coisa e nós somos exaltados, essa exaltação nada mais é do que o nosso orgulho inflamado. E aí a gente começa a achar que a gente é melhor do que o outro. Nós começamos num patamar achando que nós somos melhores por aquela pequena coisa que a gente praticou. E não é bem assim. Até porque quando a gente vai começar, daqui para frente nós vamos começar a estudar mais um pouquinho, vocês vão ver que isso é muito mais profundo do que a gente imagina. Então vamos lá, conceito de caridade, né? Caridade é a virtude fundamental sobre o que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, não existe outras, ou seja, a caridade, de todas as virtudes terrenas que nós temos no nosso planeta, a caridade é a fundamental, é a principal. Então, não adianta eu falar assim, que se eu não tiver caridade, eu não consigo amar de verdade o meu próximo, eu não consigo externar o amor. Se eu não sei externar a caridade, se eu não pratico a caridade, eu não sou uma pessoa virtuosa, eu não consigo trabalhar a virtude. Então, qualquer virtude que a gente pratica, o que a gente tem em nós, se não tiver caridade, de nada ela serve. Então, por isso que nós temos que trabalhar muito essa questão da caridade, compreender bastante, porque muitas vezes nós temos a suposição de que nós temos muitas virtudes, mas se nós não trabalharmos a caridade, de nada serve isso. Então, sem a caridade, não há de esperar melhor sorte, não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade, não há fé, pois a fé não é mais do que pura luminosidade que torna brilhante uma alma caridosa. Então, aqui mesmo ele já retrata, né? A fé não é mais do que uma pura luminosidade que torna brilhante uma alma caridosa. Se a alma não é caridosa, como que você vai conseguir ter fé? Infelizmente, são situações que não conseguem andar separadas. A caridade, todas as virtudes que existem precisam estar em conjunto com a caridade. Fora da caridade, nós não temos outro lugar para ir. Então, por isso que nós precisamos trabalhar muito essa situação da caridade. Como que a gente pode, né, ajudar ao próximo, né? O que a gente pode fazer para que se faça isso, de uma justiça ao nosso próximo? Está aí a questão do 886, né, do Livro dos Espíritos, né? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E o que ele nos responde? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, como que eu pratico essa questão da caridade, né? Primeira coisa, eu tenho que ser benevolente com todo mundo. Não adianta eu ser benevolente só com aquelas pessoas que trabalham comigo, não adianta eu ser benevolente só com os meus familiares, só com os meus amigos, e aquele irmão meu que está no meio da rua, que está passando necessidade, eu simplesmente passar e virar as costas. Porque, na realidade, eu estou praticando a caridade só para aqueles que me retribuem. São os nossos familiares, são aquelas pessoas que estão mais próximas. E nós temos que aprender a praticar a caridade e a benevolência com aquelas pessoas que muitas vezes não têm condição de nos retribuir. E aí, sim, é uma prática desinteressada, é uma prática de coração. Então, nós precisamos aprender a ser benevolentes com todos. E a indulgência, né? Como que a gente pratica a indulgência? A prática da indulgência, ela é muito simples, mas infelizmente nós temos uma dificuldade muito grande. E o que seria essa prática da indulgência, né? É a gente não julgar o nosso próximo. É a gente não questionar as atitudes do nosso próximo, né? E nós precisamos trabalhar muito isso, porque infelizmente na nossa sociedade nós temos uma prática muito comum, né? De julgar, de questionar as atitudes, de achar que nós somos melhores.
achar que falando mal do nosso próximo, a gente vai ser mais aceito perante a sociedade. E, na realidade, isso para Deus é o contrário, né? Na realidade, quando eu deixo de ser indulgente, eu deixo de praticar caridade. E se eu deixo de praticar caridade, eu estou deixando de praticar o amor. E o perdão das ofensas. Esse perdão das ofensas, eu vou te falar, realmente não é uma coisa fácil, né? Mas a gente precisa aprender a praticar o perdão das ofensas. Por quê? Como que a gente consegue isso, né? Quando a gente começa a se colocar no lugar do outro. Porque muitas vezes existe um ditado que é muito fácil, é muito simples, que ele fala assim, né? Toda situação existe três verdades, né? A minha, a sua e a verdadeira. Então, quando a gente pratica uma ofensa ou recebe alguma ofensa, nós temos que ver o que realmente nós fizemos para que aquilo acontecesse. Então, se a gente parar para analisar isso, na maioria das vezes, nós fomos os responsáveis por isso. Então, se nós fomos os responsáveis, por que a gente não perdoa aquele que nos ofendeu? Por isso que nós temos que trabalhar muito essa situação do perdão das ofensas. Porque, na grande maioria das vezes, nós é que somos os responsáveis por todo esse contexto que chega até nós. E falar assim, eu sou injustiçado. Não somos injustiçados. Na realidade, nós temos livre-arbítrio e nós temos o conhecimento e a inteligência para saber discernir o que é certo e o que é errado. A partir do momento que eu recebo uma ofensa, se eu entendo que aquilo me cabe, então eu tenho que melhorar como pessoa. E se eu entender que aquilo não me cabe, eu não preciso ficar com remorso ou com raiva. Pelo contrário, vamos perdoar o nosso próximo. Lembre-se, nós estamos todos no mesmo barco. Então não adianta eu ficar bravo com o meu próximo, porque uma hora ou outra nós vamos ter que nos reconciliarmos. Uma hora ou outra nós vamos precisar resolver essas questões que nós temos. Por isso que nós precisamos aprender a praticar o perdão das ofensas. E eu falo, quando a gente perdoa, a gente tira um peso tão grande de cima da gente, aquilo é um alívio tão grande, mas aí vem alguns e perguntam, eu vou lá e perdoo, mas o outro não me perdoa. Para Deus, o que nós temos que entender é o que vem de nós. Então, o perdão é meu. Se o meu irmão não quiser me perdoar, eu vou ter que fazer o quê? Eu tenho que fazer prece para ele. E vamos rezar bastante. Por quê? Porque nós não vamos conseguir sair daqui e ir para um mundo melhor enquanto nós não conseguimos resolver todos os problemas que nós temos com o nosso próximo. Jesus deixou isso há 2000 anos atrás, bem claro para nós. Se a gente tiver qualquer situação para fazer, se nós tivermos qualquer empreitada para fazer, para o Cristo ou para Deus, pare tudo, vai lá, se reconcilie com vossos irmãos e aí sim a gente vai trabalhar para o próximo. Então nós precisamos começar a aprender isso o quanto antes. O tempo já está no limite, nós já não temos mais tanto tempo assim para que a gente possa ainda galgar ofensas e não perdoar o nosso próximo. E o que eu posso fazer a mim para que se faça justiça? Questão 909 do Livro dos Espíritos. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? E olha o que ele fala, né? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. E há quão poucos dentre vós fazem esses esforços. Então, quando a gente vai, voltando àquela questão anterior do perdão, se a gente quiser, o perdão, ele depende da gente. Então, esse esforço, ele depende só de mim ou de você. E aí, o que nós precisamos entender? Se a gente quer melhorar, mas não quer perdoar, nós estamos o quê? Nós não estamos conseguindo colocar a inteligência nossa à prova. Porque é uma coisa, não condiz com a outra. Não adianta eu querer melhorar e falar assim, eu quero ser salvo, eu quero ir para um plano melhor, para um plano maior, mas se eu não consigo perdoar meu irmão, como que eu consigo galgar uma evolução espiritual nesse sentido? Não existe. Não consegue. Então, e aqui ele deixa bem claro, porque o perdão, como vem de nós e depende da gente, isso é só a gente tirar o orgulho de lado e começar
a praticar. E a partir do momento que a gente começa a praticar, a gente vai ver que quando a gente perdoa o próximo, não arranca um pedaço da gente, não falta um pedaço de carne nosso, pelo contrário. Vai vir um bálsamo tão gostoso, tão reconfortante para os nossos corações. A nossa vida fica tão mais leve quando a gente aprende a perdoar o nosso próximo, que aí a reflexão que nós vamos fazer depois vai ser o seguinte: poxa vida, por que eu carreguei isso tanto tempo junto de mim? Por que eu não fiz isso antes? Então nós precisamos fazer justiça partindo de nós mesmos, partindo das nossas mudanças e dos nossos esforços. E o esforço é tão pequeno, é tão mínimo. Como que a gente consegue, né? Através da oração ou da prece. Infelizmente, né, nós temos um problema que a gente só lembra de Deus quando nos é conveniente, né? A gente só pede, só vai fazer, muitas vezes a gente só faz a prece assim com fervor, quando realmente a coisa tá feia para o nosso lado, né? E aí, o que ele fala, né? O Livro dos Espíritos, questão 660. A prece torna melhor o homem? Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhes envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro. Então, nós temos uma grande ferramenta, que é a oração, para auxiliar a gente a combater esse orgulho que muitas vezes não deixa a gente tomar a primeira medida, tomar o primeiro passo, em prol de toda uma coletividade, em prol da nossa melhoria, em prol da gente começar a praticar beneficência, em prol da gente começar a praticar caridade. E quando a gente começa, e para que a gente possa começar a praticar a caridade, nós precisamos praticar a caridade primeiro para conosco mesmo. Mas como que eu vou conseguir praticar caridade se eu não estou preparado? Para eu me preparar para praticar caridade, eu tenho que estar em dias com Deus. E como que a gente fica em dias com Deus? Através da oração, da prece. Então, quando a gente se prepara para fazer algo melhor, fazer algo em prol do próximo, a primeira coisa que nós precisamos é fazer prece, para que a gente entre em equilíbrio, para que a gente consiga estar em sintonia e aceitar e fazer isso de coração. Então, se eu não tiver em alinhamento com Deus, a situação é muito mais difícil. Então, para que eu consiga praticar a benevolência, a mansuetude, a caridade e o perdão das minhas ofensas, eu tenho a necessidade de estar com Deus. E essa necessidade vem através da prece. E aí vem a questão da prática da caridade, né? Livro dos Espíritos, que é a questão 878. Que pensar da esmola? O homem reduzido a pedir esmola se degrada moral e fisicamente, se embrutece. Numa sociedade baseada na lei de Deus e na justiça, deve-se prover a vida do fraco sem humilhação para ele. Deve-se assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem deixá-los à mercê do acaso e da boa vontade. Então, olha só o que ele fala da esmola, né? A pessoa que ela pede esmola, ela começa a ter uma degradação moral e ela fisicamente ela começa a se embrutecer. Por quê? Porque isso é humilhante. E nós precisamos pensar nisso. E por isso que nós precisamos trabalhar não em combater a esmola, mas em fazer a caridade, começar a aprender a fazer a caridade. E aí, tanto é que ele pergunta de novo depois, né? E então, condeneis a esmola? Não, pois não é a esmola que é censurável, mas quase sempre a maneira por que ela é dada. O homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus, vai ao encontro dos desgraçados sem esperar que ele lhes estenda a mão. Então, nós precisamos trabalhar a caridade justamente em cima disso. Antes que ela chegue na sociedade, a sociedade deveria ir atrás daqueles que necessitam. Porque toda a sociedade, não existe em local nenhum do planeta onde não tenha pessoas que passam por necessidades. Mas aquelas sociedades em que eles se antecipam, muito menos injustiça a gente consegue enxergar. Então, ele deixa bem claro, né? O homem de bem que compreende a caridade segundo Jesus vai ao encontro do desgraçado, vai ao encontro daquele que necessita. Então, nós precisamos aprender a praticar a caridade.
E aí, quando nós aprendemos a praticar caridade, nós vamos atrás daquele que precisa, nós não ficamos sentados esperando a situação acontecer. E nós já passamos da hora de irmos atrás, porque quantas pessoas ainda necessitam da caridade? E a verdadeira caridade, ela é sempre boa e benevolente, né? Tanto que está no ato quanto na maneira de fazer. Então, o que acontece? Quando a gente pratica caridade, quando a gente se antecipa, né? Ela traz o bem. Acontece de uma forma tão natural e tão ostensiva e tão gostosa que ela é boa e benevolente. Então, nós precisamos aprender a fazer a caridade. Mas aí, essa caridade que nós precisamos, nós não podemos fazer a caridade de acordo com a questão da esmola. Ao contrário, a caridade é aquilo que você se antecipa antes que a pessoa venha atrás. Até porque nós precisamos, né, que lembrai-vos ainda que a ostentação apaga aos olhos de Deus o mérito do benefício. Porque hoje, infelizmente, né, tem muitos fazendo caridade, mas está lá, né, tirando selfie, está lá mostrando, está postando, está fazendo aquele monte de situação. Ele dá um pacote de arroz e passa a semana inteira falando daquela situação. Então, o que acontece? O que é isso? Isso nada mais é do que a ostentação do seu orgulho, quando a gente faz esse tipo de situação. E Jesus nos deixou muito claro que a vossa mão esquerda ignora o que faz a direita. Com isso, ele nos ensina a não manchar a caridade pelo orgulho. Então, toda vez que eu vou lá e eu começo a expor aquela caridade que eu fiz, nós temos duas situações. Primeiro, porque quando a gente expõe, a gente acaba expondo aquele que recebeu a caridade. E aí, quando ele é exposto, nós começamos a uma situação de humilhação para aquela pessoa que recebeu essa caridade. Então, nós temos que aprender que nós temos que praticar caridade, mas de uma forma sublime, sugêneres, bem tranquilo, e que ninguém precisa ostentar, porque essa ostentação, pelo contrário, ela faz perder todo o mérito que nós tivemos na prática da caridade. Então, para a prática da caridade, nós precisamos distinguir primeiro, né, a esmola da beneficência. A primeira coisa que nós precisamos. Em que sentido? Vê que a pessoa está precisando, vai lá e se antecipa. Quantas pessoas estão à nossa volta que muitas vezes necessitam e às vezes a gente faz vista grossa? E a gente tem que entender que muitas vezes aqueles que mais necessitam são os que menos vão atrás. Por quê? Porque o temor, o medo de ser humilhado, de se expor, né? Expor perante a sociedade, expor perante a família, o medo é muito grande. E aí aquela pessoa sofre por isso. Por isso que nós temos que aprender a fazer caridade, porque muitos desses não chegam na mendicância, não chegam nessa situação, mas a necessidade que eles passam é grande. E essa necessidade dói, e às vezes pode ter situações aí muito mais graves, né? Que possa levar essa pessoa, né? E a verdadeira humanidade é a gente conseguir prever essa situação e ir lá trabalhar isso, né? Ir lá e assistir aquele nosso irmão quando ele necessita, e sem ostentação. Então, nós precisamos aprender a prática da caridade. E para a gente aprender também a prática da caridade, nós temos alguns itens aí que são extremamente importantes, né? Primeiro, é respeitar os que não pensam como nós, porque muitas vezes a gente vai praticar caridade e você vai se deparar com uma pessoa que tem um pensamento totalmente oposto. E aí? Aí você vai chegar lá, se você não respeitar a forma como ele pensa, você vai dar aquele baque, você vai dar aquele tranco, e aí você não vai conseguir praticar caridade. E o que é isso? Isso é só orgulho. Por quê? Porque muitas vezes a gente acha que as pessoas, todos têm que pensar igual nós pensamos. E como que isso acontece, né? Muitas vezes a gente não pode falar assim: eu sou espírita, nós vamos praticar caridade só com o espírita. Nós somos evangélicos, nós vamos praticar caridade só com o evangélico. Nós somos judeus, vamos praticar caridade só com judeus. Ou nós somos católicos e vamos praticar só com católico. Não. A caridade, ela não tem raça, ela não tem credo, ela não tem cor, ela não tem nada que distingue.
Então, eu não tenho que entender o que a pessoa pensa e não tenho nem que criticar a forma como ela pensa. Nós precisamos ver a necessidade que ela tem, ir lá e ajudar. Procurar não ferir o amor próprio de ninguém. Em que sentido? Justamente na questão da ostentação. Às vezes você está lá dando uma cesta básica, está lá tirando foto, postando na rede social, ou uma empresa que doa e posta na televisão. Gente, nós não temos que fazer isso porque a gente acaba expondo as pessoas. Perdoar as fraquezas alheias é muito comum, principalmente para quem começa a praticar a caridade, né? No meio do trabalho ele está ali e ser colocado à prova por aquele que está recebendo a caridade, né? Muitas vezes você chega lá para doar uma coisa, a pessoa olha e fala assim, você só tem isso? E aí, né, a gente recebe aquele baque, muitas vezes o orgulho, fala, poxa, eu estou doando, e a pessoa ainda reclama. Nós temos que aprender a perdoar as fraquezas e analisar se aquilo que a gente está doando, como que seria a nossa reação se a gente recebesse aquilo? Será que seria das melhores também? E a gente tem que ver o que realmente a gente está praticando de caridade, o que realmente a gente está levando para aquela pessoa. Será que é uma coisa que realmente vai fazer a diferença? E uma coisa que é muito grande é ser indulgente, principalmente com os parentes e amigos. Então, nós precisamos parar de ficar fazendo análise dos nossos parentes, dos nossos amigos, criticar a forma deles pensar, criticar as formas deles serem. Cada um tem a sua vida, cada um tem o seu propósito, e não nos cabe a nós distinguir ou fazer a orientação de todas essas pessoas. Pelo contrário, muitas vezes a gente não está dando conta nem da nossa própria vida, o que a gente precisa ir cuidar da vida alheia. Então, nós temos que aprender a trabalhar, a sermos indulgentes, principalmente por aqueles que estão mais próximos da gente. E nós temos que lembrar que cada um tem sua vida, cada um tem seu livre-arbítrio, cada um tem o que fazer, cada um tem a sua encarnação, cada um tem as suas provas. Então, nós não temos que criticar, que falar, que expor ninguém. Precisamos praticar a indulgência para os nossos amigos e para os nossos parentes. E a beneficência, né? Olha só o que Adolfo, bispo de Argel, deixa para nós. Pudessem, meus amigos, ter por única ocupação tornar os outros felizes. Como seria bom! E quando a gente começa a praticar beneficência, é muito gratificante quando a gente tem a oportunidade de poder ajudar alguém. Olha, aquilo fica gravado na alma. Mas quando você faz a verdadeira beneficência de coração e sem que o seu orgulho esteja à frente disso. São Vicente de Paulo também deixa bem claro, né? Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo, cumprindo esse dever, abrigar-se-vos-á o caminho da felicidade eterna. Então, todos esses patronos da caridade deixam bem claro para nós que o tanto que é bom a gente praticar a beneficência, praticar a caridade, praticar ajudar o próximo. Por quê? Porque isso é uma coisa que a gente vai levar para várias encarnações, para várias vidas, por muito, muito tempo, né? Como é bom você poder ajudar, mesmo que aquela pessoa não saiba que você está ajudando, mas como é bom você poder ajudar. A gente se sente tão bem. E, continuando com Adolfo, né? Fazer a criatura olhar as outras como olha a si mesmo. Então, quando nós vamos praticar a caridade, nós temos que... Primeira coisa que nós precisamos fazer é nos colocar no lugar daquela pessoa e ver o que eu estou praticando em relação à caridade. Era aquilo que eu gostaria de receber? Né? É fazer aos outros o que nós desejaríamos que nos fosse feito. E tem como ocupação nós tornarmos os nossos semelhantes felizes. Porque é tão bom a gente conviver numa sociedade feliz, é tão bom quando você está em casa, está uma felicidade ali, todo mundo rindo, todo mundo alegre. Você imagina se isso fosse contagiante e pudesse ser contagiado no seu bairro? Você imagina se depois do seu bairro isso fosse contagioso e contagiasse toda uma cidade, né? Como seria a vida nossa? Não seria muito melhor? E isso a gente pode muito bem conseguir através da prática do bem. A ação de fazer um benefício a alguém, de ajudar o próximo, né? Então,
Então, Adolfo, bispo de Argel, em 1861, já deixa isso bem claro para a gente, né? Como é bom a gente poder ajudar alguém. A ação de fazer um benefício a alguém nos traz um refrigério da alma que só quem pratica consegue compreender o que eu estou falando hoje. E a prática da beneficência, né? Nos liberta da indiferença, do egoísmo e do remorso. Quando a gente começa a praticar a beneficência, a gente começa a se libertar dessa indiferença. E aí, quando você sai daquela prática, você vê o outro, mesmo que você esteja no seu dia a dia, quando você vê uma pessoa que está precisando, você começa a ter mais, você começa a ver realmente aquilo acontecer. E aí o egoísmo que nós carregamos, isso começa a ser libertado, a gente começa a tirar. E principalmente aquela questão dos remorsos, né, que a gente carrega aí, né, tanto dessas existências, quanto remorsos de vidas passadas, dos erros que a gente acaba praticando, né, que nós acabamos praticando. Então, quando a gente começa a praticar a beneficência, a gente começa a nos libertarmos dessas chagas da humanidade, né? E nada mais é do que nós vamos, quando a gente pratica a caridade, a gente acaba trazendo o quê? A felicidade para aqueles que recebem, a felicidade para todo aquele grupo que muitas vezes a gente faz uma pequena diferença, mas para eles faz uma diferença muito grande. Então, a felicidade começa a reinar naquela situação, né? E a beneficência nada mais é do que a oportunidade de a gente poder ajudar o próximo. E quando eu estou ajudando o meu próximo, eu acabo ajudando a mim mesmo. Porque quando eu começo a observar a vida daquele meu próximo, que muitas vezes está passando por uma necessidade muito maior, eu começo a entender que a minha necessidade é muito pequena. E como eu sou feliz, eu começo a entender que a minha vida é muito mais bela e como o outro realmente precisa de mim nesse instante. E aí nos dá força para a gente continuar e cada vez mais galgar a prática da beneficência. Quando você começa a ver as mazelas humanas, você já não consegue mais chegar em casa e simplesmente deitar e dormir. Você começa a analisar e pensar naquilo o tempo todo. Em que sentido? Poxa, aquela pessoa ali, todos nós somos irmãos. E se fosse meu filho que estivesse ali, se fosse o irmão, se fosse meu pai que estivesse passando por aquela necessidade, minha mãe, um irmão, um tio. Então, a gente começa a olhar a nossa vida de uma forma diferenciada. Então, nós começamos a nos preocupar mais com o nosso próximo, né? E isso constitui um dever perante a lei divina. Isso constitui um dever. Por quê? É só a gente analisar. Jesus, quando veio há 2000 anos atrás, em primeiro lugar, ele não escreveu nada, mas ele deixou uma coisa muito bela e muito grande e profundo para que a gente pudesse martelar isso em toda a nossa vida. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, ele pega os 10 mandamentos mosaicos e transforma em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A partir do momento que eu começo a amar o meu próximo, eu começo a ver que eu preciso correr, porque é muita coisa que precisa ser feita e eu preciso correr para poder ajudar o meu próximo, porque muitos ainda necessitam, muitos passam por necessidade e nós temos sim a condição da prática da nossa beneficência. E, para a gente finalizar, né, a gente coloca aqui uma frase de Carita. Carita é uma das grandes patronas da caridade, né? E ela deixa assim para nós, ó, a esmola, meus amigos, é algumas vezes útil porque dá alívio aos pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para quem o dá como para o que recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiado e se disfarça de tantos modos. Pode-se ser caridoso mesmo com os parentes e com os amigos, sendo uns indulgentes para com os outros, perdoando-se mutuamente as fraquezas, cuidando não ferir o amor próprio de ninguém. Então, a questão da caridade, a gente precisa aprender que nós podemos começar a praticar ela em nossos lares, em nossas famílias, com aqueles entes que estão mais próximos.
Só da gente trabalhando a indulgência para com eles, já é uma grande prática da caridade. E quando a gente começa a praticar a caridade, as coisas nossas, da nossa vida, começam a mudar. Então, como que as coisas começam a mudar? Quando você começa a praticar a caridade, você começa a enxergar o mundo de uma forma diferente. Aquilo que você muitas vezes colocava como um grande problema, quando você começa a trabalhar a caridade, aquele problema enorme que você tinha, muitas vezes ele vai ficar tão pequeno que você olha depois e fala assim, poxa vida, eu dava tanta importância para isso, e agora parece que aquilo é tão pequeno, é tão sugêneres. E quando nós praticamos a caridade, uma luz muito grande vem para dentro de nós. Então, e aí o que é o mais gostoso, né? Quando você pratica a caridade, essa luz sua brilha tanto que aonde você passa, aquelas pessoas que precisam, elas vão de encontro a você. Elas vêm a encontro a nós. E aí nos dá cada vez mais a oportunidade de podermos cada dia mais praticarmos mais e mais a caridade. E podemos ajudar cada vez mais o nosso próximo. Quantas pessoas que passam necessidades no nosso dia a dia? Muitas vezes aquela pessoa que você vai lá, né, tá pedindo uma esmola e você dá uma moedinha de 50 centavos, muitas vezes você sabe que aquilo ali não vai fazer uma grande diferença para ele, mas dá esperança para ele, dele conseguir algo mais e pelo menos algum dia sair daquilo ali. Aí tem muitos que falam assim, poxa, mas às vezes a gente vai dar uma esmola e aquele nosso irmão vai gastar com, sei lá, com droga, com álcool, com alguma coisa nesse sentido, né? Vai fazer um mau uso desse dinheiro. Nós temos que entender que nós precisamos aprender a fazer caridade sem julgamento. Eu não preciso saber o que ele vai fazer. Eu tenho que fazer por mim mesmo. Eu preciso ajudar o meu próximo, é por mim. É pela minha pessoa, de ser uma pessoa melhor a cada dia. É tão reconfortante a gente receber um olhar de uma pessoa que às vezes ganha sei lá, qualquer coisa que a gente tenha. É tão reconfortante. E se eu não tiver nada, só de eu poder olhar nos olhos daquela pessoa e falar, olha, hoje infelizmente eu não tenho, você me desculpa. Porque realmente é uma falha nossa, porque a gente poderia muitas vezes ajudar realmente. Mas você olhou no olho daquela pessoa e aquela pessoa vai entender que aquilo realmente é real, é de coração. Se você pudesse, você poderia ajudar. Então, é muito grande a força que vem daqueles que praticam a caridade. O mundo, as nuances do mundo, elas começam a se tornar muito pequenas. Então, quando a gente fala assim, o quão é bom a prática da caridade, é justamente por isso. Porque os nossos problemas, quando a gente pratica a caridade, eles diminuem de uma certa forma tão grande que começa a não ter tanta importância assim. E aí nos dá tempo da gente praticar mais o amor em nossos lares, em nossas famílias, em nossos amigos. E isso que é o lado positivo da prática da caridade. Por isso que é muito bom a gente aprender a trabalhar essa questão da caridade. E se você não pratica ainda a caridade, inicia. Oportunidade nós temos em várias situações. Pelo menos inicia a prática da caridade junto aos nossos entes, aos entes queridos, com a questão da indulgência, com a questão do perdão. Quantos irmãos que muitas vezes ficam aí anos e anos sem se verem porque estão brigados um com o outro, né? Quantas pessoas que muitas vezes ficam nessas vidas assim, né? Por conta de brigas de família e às vezes precisando que alguém tome a iniciativa do perdão. Então essa situação é muito, muito séria, porque a gente sofre sem necessidade. Esse sofrimento é muitas vezes sem necessidade. Se alguém der o primeiro passo inicial, muitas vezes isso pode modificar toda uma situação. E é isso, pessoal. E esse é o nosso estudo de hoje para falar um pouquinho sobre a questão da beneficência. Nós vamos ali para o passe, tá bom? E daqui a pouquinho a gente volta, tá joia?
nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.
Bom, estamos de volta aí, pessoal. Depois do passe, obrigado. Quem quiser fazer tratamento, veja aí embaixo aí no chat, pega os telefones, manda mensagem para poder agendar o tratamento, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da palestra de hoje. Vamos fazer nossa prece de encerramento. Pai querido, abençoe nossa noite de descanso, que possamos fazer uma grande reflexão em tudo aquilo que foi dito no dia de hoje e que possamos compreender um pouco mais do que é a prática da caridade e da beneficência. Pai querido, obrigado por tudo que nos tem feito. Abençoe nosso lar, nossos familiares e todos à nossa volta. Graças te damos, Pai, e que assim seja. Obrigado, pessoal. Boa noite, fiquem com Deus e até terça que vem. Tchau, tchau.